E nós vamos falar agora de um caso de crueldade em Riozinho, região do Vale do Paranhana. Isso que vocês estão vendo nas imagens, gente, é uma cena brutal de um assassinato de uma mulher na frente de uma criança que viu a mãe ser morta por um bandido, por um covarde, que foi o companheiro dela. Quem é investigado pela morte? Quem é investigado, gente? O companheiro dessa mulher. Mais um caso de feminicídio que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez a gente traz uma notícia desse nível. O Eduardo Carvalho está ao vivo com o delegado que está à frente desse caso e vai trazer mais informações para a gente sobre como a polícia chegou até o autor, onde ele estava se escondendo, qual a justificativa que ele tentou trazer para cometer essa barbaridade na frente de uma criança. Eduardo, boa tarde. Oi, Samuel, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo no Balanço Geral. Nós falamos de Nova Petrópolis, foi a delegacia aqui da cidade que atendeu essa ocorrência gravíssima em Riozinho, que ocorreu por volta das 4 horas da manhã, madrugada de sábado. As imagens de câmera de segurança registraram, o momento desse feminicídio, em que o autor, de 32 anos, disparou contra a vítima, uma mulher de 24 anos, identificada como Vitória Colombo, ela que estava acompanhada do filho de 5 anos de idade. É mais um feminicídio no estado, é mais um caso muito grave, a gente já noticiou tantos como esse nos últimos meses e a dinâmica é sempre muito parecida, Um relacionamento que nesse caso não era tão longo, Um relacionamento um pouco mais recente, mas já havia indícios de que a mulher gostaria de se separar do companheiro, uma discussão, uma violência, um crime muito grave. A gente vai entender mais detalhes conversando ao vivo com o delegado Fábio Pérez, que está à frente dessa investigação. A gente já pode trazer a informação de que o autor ele foi preso em flagrante inicialmente e depois a prisão convertida para preventiva, portanto ele continua detido nesse momento. Delegado, obrigado por nos atender. Qual foi a dinâmica dessa ocorrência? O que aconteceu ali naquele fato? A gente tem as imagens da câmera do momento, do ataque, mas qual é o contexto por trás dessa morte? Uma boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde. O que se apurou até o momento, já no início do fato, ali com as equipes de policiais civis em campo, fazendo o levantamento, de que na noite anterior ela já manifestava o desejo de se separar do seu companheiro, do qual ele estava convivendo já fazia 1 ano na cidade de São Leopoldo e queria voltar a residir com a mãe ou ir para outro estado. Nesse sentido, eles estavam discutindo dentro do veículo já de madrugada, vindo até a cidade de Riozinho, quando ele para o veículo, momentos antes, próximo da casa da mãe dela, tira as coisas de dentro do carro dela, pertences pessoais, como roupas, e a discussão se torna acalorada e ele desfere tiros contra ela, ainda com a criança no colo, a criança de 5 anos. Então, a dinâmica do fato, a perícia vai demonstrar, ela poderia ter sido atingida, houve um risco iminente com relação a esse fato. Logo em seguida, ele empreende fuga. Nessa fuga, os policiais e todo mundo comovido, as forças de segurança comovido com esse fato, começa a fazer todo um levantamento, uma troca de informações que culminou aí com a união das forças de segurança da Serra, Polícia Civil de Caxias do Sul, Polícia Civil de Taquara, da região das Hortênsias, Brigada Militar, que conseguiu capturar ele em flagrante na cidade de Caxias do Sul, já se preparando para a fuga, ainda com a arma do crime e com as mesmas vestes. Foi lavrado flagrante na delegacia de pronto atendimento de Caxias e convertida a prisão dele em preventiva. Delegado, ele, assim que cometeu o assassinato, ele deixou o local, ele foi em direção a Caxias, você sabe para onde ele estava se dirigindo, onde ele estava quando foi preso pela polícia? Ele possui parentes em Caxias, provavelmente ele estava procurando se abastecer financeiramente para preparar a fuga. O crime foi de ódio, não havia nenhum registro anterior que tivesse entre ambos ali um registro na polícia, medida protetiva ou algo desse tipo. Ele também não possui antecedentes criminais. Esse ponto é importante, assim, vocês até ouviram testemunhas que relataram que o relacionamento não parecia ser conturbado, não tinha indícios de brigas, nesse sentido mais ou menos os depoimentos, delegado? Exatamente, o núcleo familiar da vítima, nos relatou, a mãe dela principalmente, nos relatou que ele não demonstrava ser uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, submissa,
e que tinha um bom relacionamento, inclusive, com o neto dela de 5 anos, né? E eles nunca vieram a brigar em público. Então, ela foi uma das pessoas que presenciou a filha morta logo em seguida, porque ela teria ouvido os disparos e foi até o encontro da filha e viu aquela cena trágica. Meu Deus! Delegado, vocês já ouviram ele? Ele vai ser ouvido nos próximos dias? Como é que está essa situação? Ele vai ser ouvido nos próximos dias. Foi decretada a prisão preventiva. Provavelmente hoje está sendo feita a audiência de custódia no Poder Judiciário e o inquérito vai ser remetido no prazo legal. Sobre essa arma, delegado, era dele mesmo? Boa. Ele tinha porte? O que vocês conseguiram identificar? Porque ela também foi recolhida junto com a prisão, né? Exato, a arma e projetis, né, da arma também foram recolhidos. A arma vai ser submetida à perícia. A princípio ele não tem porte, não tem posse, mas era de conhecimento da vítima de que ele possuía essa arma. Tem um ponto muito importante, Samuel, que a gente já trouxe em outros casos, né, envolvendo violência contra a mulher, nesse caso os feminicídios, que muitos desses casos são praticados na frente das crianças, na frente dos filhos, ou em muitos casos os agressores acabam atingindo propositalmente as crianças para conseguir causar dor e esse sentimento nas mulheres. Então, nesse caso, a criança estava junto, as imagens inclusive mostram isso. No entendimento da polícia, delegado, dela, né? O risco havia essa criança naquele momento, né? Sim, houve um risco muito forte contra a criança, porque ela estava no colo da vítima. E a vítima, a princípio, a perícia vai determinar, foi atingida na região do tórax. Então, foi de muita proximidade com relação à criança e isso pode configurar uma tentativa de homicídio também contra a criança. Eu acho que sim, né? Ou seja, tudo isso entra como agravante dentro desse inquérito que continua aberto agora, né, delegado? Continua aberto e vai ser terminado no prazo legal, mas já está bem adiantado, vai faltar os laudos periciais nesse sentido, né? Perfeito. Samuel, algum questionamento aqui ao delegado? Ele vai responder por um feminicídio e uma tentativa de homicídio também contra a criança, né? O que mais? Algum outro crime? Porte ilegal de arma de fogo? O que mais? Pois é, o delegado, o senhor mencionou, né? Feminicídio, ele responde por isso. Tentativa de homicídio pela criança, talvez. Outros crimes que vocês identificaram? Inclusive a posse, a porte anterior de arma de fogo, né? Que também está sendo apurado dentro dessa circunstância. Ele realmente, nos sistemas policiais, ele não tinha nenhum indiciamento anterior antes desse fato. Com 32 anos, trabalhava com o pai, né? E numa oficina mecânica na região de São Leopoldo. Delegado, o senhor foi até Riozinho, né? Já ouviu algumas testemunhas, como o senhor mencionou aqui. Qual é o sentimento dessas pessoas que o senhor ouviu no local do crime? Porque foi uma ocorrência muito grave e mais um caso de violência contra a mulher no estado, né? Como é que foi esse sentimento com essas pessoas, por ter sido na frente da criança? Foi um sentimento de indignação, né? Realmente de repulsa pelo fato, assim, de você ver o corpo da mãe ali, daquela vítima, ao chão, caída, junto com seus pequenos pertences pessoais, né? Um ventilador, roupas de criança, como se fosse a vida humana totalmente descartável. Esse sentimento é que resultou na mobilização forte da Polícia Civil e da Brigada Militar, que se articularam de maneira ininterrupta até que resultasse na prisão dele imediata, né? Antes que ocorresse ainda o deslinde da fuga, né? Por isso que ele foi preso rapidamente na cidade de Caxias do Sul, que é distante da cidade de Riozinho. Vocês tinham tido algum registro de feminicídio recentemente, delegado? Ou esse foi o de agora? É um caso mais isolado? Como é que vocês acompanham essa situação dos feminicídios nesse ponto aqui da Serra? Na Serra nós temos um caso recente que está sendo investigado na delegacia de Igrejinha, né, sobre uma mulher que teria matado seu cônjuge com medida protetiva. E nós estamos atentos ali aos casos de feminicídio, mas eles precisam ser reportados, né, à delegacia. Então, por isso que existe a delegacia online, inclusive para medida protetiva, e as delegacias da nossa região são equipadas com sala das margaridas para receber as vítimas. Nesse caso, não havia nenhum reporte anterior ou alguma manifestação nos órgãos policiais, nem nos órgãos de assistência, né, no caso. Mas só para reforçar, delegado, com possíveis vítimas, sempre procurar a polícia o mais rápido possível, né? Exato. A arma de fogo e o comportamento assim desse tipo, nesse nível, né, não pode ser esperado ou compactuar que vai levar uma carona. Tem que sair imediatamente dessa cena de agressão, né? A vítima acreditou que ia deixar na casa da mãe dela. Ela acreditou que ia chegar até a casa da mãe dela e que eles iam se separar. Ele ludibriou, enganou, até que ele conseguiu vir a matá-la.
Obrigado, delegado, por nos atender. O delegado também deixou claro, né, Samuel, que hoje já é possível realizar uma medida protetiva de forma online. Isso tem sido muito divulgado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para conseguir facilitar o acesso às vítimas a essa rede de proteção que envolve não só a Polícia Civil, mas o Ministério Público, o Judiciário Gaúcho também, enfim, uma série de medidas para tentar proteger essas vítimas, já que, infelizmente, embora a gente tenha noticiado redução em outros indicadores, como latrocínios e homicídios, os feminicídios ainda estão em alta no Rio Grande do Sul e essa tem sido uma grande preocupação das forças de segurança aqui no estado. Samuel. Pelo que eu entendi, foi a avó da criança a primeira que chegou ali, né? E certamente ela foi a primeira que viu, então, a filha morta e o neto nos braços ali do corpo da mãe. A criança estava ali ainda naquela volta, imagino que estava chorando. Qual o cenário que essa avó viu? O que ela descreveu para a polícia? Perfeito. Ela foi a primeira pessoa da família a ver essa cena, até porque ela mora muito perto do local do crime. O delegado Samuel pergunta no estúdio a respeito da avó da criança, né? O que ela visualizou quando chegou? Alguém chegou a acolher essa criança no momento? Ela foi a primeira pessoa que chegou na cena ou a primeira pessoa da família? O que ela encontra naquele momento? O que aconteceu momentos antes do crime? Ela estava sem celular, ela liga para a mãe, fala: mãe, vem me buscar na frente da fábrica porque ele não vai me levar até em casa. E estava a 300 metros da casa. E ela estava se arrumando para sair às 4 da manhã para ir lá buscá-la, né? Foi nesse momento, quando ela estava saindo da casa, que ela ouve os disparos de arma de fogo, né? E quando ela chega lá, um vizinho também já ouve esses disparos, vai até a criança e recolhe a criança, esse vizinho, no colo. E ela chega e já vê a filha dela morta. Logo em seguida vem o socorro chega muito rápido também, né? Mas ali já não havia mais o que fazer, ela já estava morta. Então foi o desfecho momentos antes ali. Você já é uma testemunha muito importante também, até porque ela ouve os disparos, né, delegado? Sim, ela ouve os disparos e conversa com a filha dela ali poucos minutos antes de morrer. Nossa. Porque ela utiliza o celular dele para comunicar com ela. Né? Essa circunstância também vai ser apurada, porque ela estava sem aparelho de celular. Ela usou então o celular do agressor para falar com a mãe, mas conseguiu esse contato com a mãe? Conseguiu, falou com ela, né? E a mãe veio me buscar, que eu estou na porta da empresa e ele não vai me levar até aí. Então ela estava indo lá às 4 horas da manhã. Nesse momento ele executa ela ouve os disparos, né? Porque a gente viu pelas câmeras que ela parece estar meio que fugindo dele em determinado momento. Eles estavam discutindo, esse foi o contexto ali dentro do carro, né, delegado? Eles estavam discutindo a noite inteira e a noite anterior também, né? Então ela tinha decidido pôr um fim no relacionamento e reviver, voltar a morar com a mãe dela em Riozinho e começar uma nova vida. Mas ele de maneira muito estratégica, ele para antes da residência, até para que ela não possa se socorrer dos próprios parentes. E ali ele executa ela. Isso pode ser algo importante, inclusive, depois para o julgamento desse caso, enfim, para outros passos que não envolvem só a polícia, porque pode indicar que o crime foi, de certa forma, premeditado, já que ele para em outro ponto, né? Ele para em outro ponto e ele vem armado de São Leopoldo, então ele poderia ter deixado a arma em casa, então ele já estava com essa má intenção anterior e isso foi acalorando conforme foi vindo durante a madrugada até a cidade de Riozinho. Samuel. Se ele não planejou, até acho que planejou, viu? Tenho essa suspeita que planejou, mas se não planejou, levou a arma para garantir. Se ela se separar de mim, eu mato. E foi isso que aconteceu. Covarde, matou uma mulher, covarde, matou na frente de uma criança, com a mulher com a criança no colo, gente. Meu Deus, o que merece uma pessoa dessas? Uma criatura dessas, no mínimo, nunca mais merece sair da cadeia. Não existe isso na nossa legislação, uma pena. Eduardo, muito obrigado pelas informações, delegado também, pela atenção aqui com o Balanço Geral, trazendo mais detalhes dessa tragédia que aconteceu, né? Pobre dessa criança, meu Deus, pobre dessa mãe que viu essa filha ser morta por um covarde desse tipo, gente. Que coisa.